Empresas feitas para vencer. Introdução. O livro nasce de uma pergunta que um consultor da McKinsey chamado Bill Meehan fez ao autor, Jim Collins, durante um jantar em 1996. Meehan provocou Collins, dizendo que seu livro anterior, Feitas para Durar, era interessante, mas pouco útil, porque as empresas estudadas ali já nasceram excelentes, fundadas por visionários como David Packard ou George Merck. A pergunta que ficou martelando foi a seguinte: será que uma empresa apenas boa pode se tornar uma empresa excelente? E, se puder, como isso acontece? Essa provocação deu origem a um projeto de pesquisa de 5 anos, conduzido por uma grande equipe, que varreu a lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, segundo a revista Fortune, em busca de companhias que tivessem passado por um período longo de desempenho apenas mediano e, a partir de um ponto de transição bem definido, começassem a gerar retornos extraordinários e sustentados por pelo menos 15 anos seguidos, superando o mercado em pelo menos 3 vezes. Depois de um crivo rigoroso, restaram apenas 11 empresas que se encaixavam nesse padrão, entre elas Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens e Wells Fargo. Para entender o que essas 11 empresas fizeram de diferente, a equipe as comparou, uma a uma, com outras empresas do mesmo setor, com recursos parecidos, mas que não conseguiram dar o salto, e também com um terceiro grupo de empresas que chegaram a decolar, mas não sustentaram os resultados ao longo do tempo. O caso da rede de farmácias Walgreens ilustra bem o tamanho do fenômeno. Durante décadas ela foi uma empresa mediana, andando junto com o mercado, até que, a partir de 1975, começou a subir de forma consistente, e $1 investido nela naquele momento acabou valendo, no ano 2000, quase 2 vezes mais do que o mesmo dólar investido na Intel, 5 vezes mais do que na General Electric e 8 vezes mais do que na Coca-Cola. O livro não é sobre a Walgreens especificamente, mas sobre o padrão universal que explica por que algumas empresas conseguem esse salto e outras, com oportunidades semelhantes, não conseguem. Ao longo dos capítulos seguintes, Collins apresenta as descobertas dessa pesquisa em uma sequência lógica. Primeiro os líderes certos, depois as pessoas certas, depois a coragem de encarar a realidade como ela é, depois a descoberta de um conceito simples e poderoso, depois a disciplina de executar esse conceito, depois o papel da tecnologia, e por fim a metáfora que amarra tudo, a do volante que ganha impulso aos poucos até atingir um ponto de ruptura. Fica como síntese desta introdução a ideia central que sustenta o livro inteiro. O bom é inimigo do ótimo. É justamente por já sermos bons o suficiente em tantas coisas que raramente nos esforçamos para nos tornarmos realmente excelentes, e a pesquisa que Collins e sua equipe realizaram nasceu exatamente da vontade de entender como algumas poucas empresas conseguiram romper essa armadilha da mediocridade confortável. Capítulo 1. O bom é inimigo do ótimo. Este capítulo funciona como um resumo geral de todo o método de pesquisa e antecipa, de forma breve, as principais descobertas que serão detalhadas nos capítulos seguintes. Collins explica que a equipe de pesquisadores trabalhou em 2 fases. Na primeira fase, batizada de busca, eles definiram os critérios financeiros rigorosos que uma empresa precisaria cumprir para ser considerada uma empresa feita para vencer, e vasculharam décadas de dados financeiros de centenas de empresas até chegar às 11 finalistas. Na segunda fase, eles montaram grupos de comparação cuidadosamente escolhidos, para garantir que as diferenças encontradas não fossem fruto do acaso, do setor de atuação ou da sorte, mas sim de fatores internos, ligados à forma como essas empresas eram lideradas e geridas. A ideia era simples de enunciar, mas difícil de executar. Se 2 empresas do mesmo setor, com recursos parecidos, partiram do mesmo ponto e uma delas deu o salto para a excelência enquanto a outra não, o que explica essa diferença não pode ser o setor, o tamanho ou a época, e sim algo que estava dentro da própria organização. O capítulo também estabelece uma distinção fundamental que vai orientar o livro inteiro.
A diferença entre resultados que nascem de um verdadeiro salto estrutural da organização e resultados que nascem apenas da sorte ou de um único produto de sucesso passageiro. Para ser considerada feita para vencer, a empresa precisava sustentar o desempenho excepcional por pelo menos 15 anos consecutivos após o ponto de transição, o que elimina qualquer possibilidade de sucesso circunstancial e episódico. Collins também adianta, de forma condensada, os conceitos que vão estruturar o restante do livro. A liderança de nível 5, o princípio de colocar primeiro as pessoas certas e só depois definir o rumo, o chamado paradoxo Stockdale de encarar a realidade nua e crua sem perder a fé no resultado final, o conceito do porco-espinho baseado na interseção de 3 círculos, a cultura da disciplina, o papel da tecnologia como acelerador e não como causa, e por fim a metáfora do volante que ganha impulso aos poucos até o ponto de ruptura. Um ponto importante levantado aqui é que a equipe de pesquisa não estava, no início, procurando por liderança como fator explicativo. Pelo contrário, Collins deu instruções explícitas para minimizar o papel dos executivos, temendo cair na armadilha de atribuir tudo à liderança, da mesma forma que, séculos atrás, as pessoas atribuíam a Deus qualquer fenômeno que não compreendiam. Mas os dados insistiram em apontar, repetidas vezes, para um padrão muito específico de liderança presente em todas as 11 empresas e ausente nas empresas de comparação, o que forçou a equipe a aceitar essa descoberta mesmo contra sua intenção inicial, evidenciando o compromisso do estudo com os dados, e não como uma tese pré-concebida. A síntese deste primeiro capítulo é que a transição de bom para excelente é possível, comprovadamente possível, e que o restante do livro vai detalhar, passo a passo, o conjunto de descobertas que tornam essa transição compreensível e replicável para qualquer organização disposta a se esforçar por ela. Capítulo 2. Liderança de nível 5. Este capítulo apresenta uma das descobertas mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, mais contraintuitivas da pesquisa inteira. Collins abre o capítulo contando a história de Darwin Smith, um advogado discreto e sem grande carisma que assumiu a presidência da Kimberly-Clark em 1971, numa época em que a empresa vinha de 20 anos de desempenho medíocre. Smith era tão pouco conhecido que, quando um jornalista lhe perguntou como descreveria seu próprio estilo de gestão, ele respondeu apenas uma palavra: excêntrico. Pouco depois de assumir o cargo, Smith recebeu um diagnóstico de câncer com menos de 1 ano de vida pela frente, mas continuou trabalhando, submetendo-se a quimioterapia sem interromper sua rotina, e acabou vivendo mais 25 anos, a maior parte deles à frente da empresa. Sua decisão mais radical foi vender as fábricas de papel da Kimberly-Clark, o negócio tradicional e mais reconhecido da companhia, para apostar tudo em produtos de consumo como fraldas Huggies e lenços Kleenex, entrando de frente na concorrência com a gigante Procter & Gamble. Analistas de mercado chamaram a decisão de burra, mas 25 anos depois a Kimberly-Clark havia comprado sua principal concorrente, a Scott Paper, e superava a Procter & Gamble em 6 das 8 categorias de produtos em que competiam. A partir desse retrato, Collins define o conceito de liderança de nível 5. Executivos que combinam uma humildade pessoal extrema com uma vontade profissional inabalável de fazer o que for necessário para tornar a empresa excelente. Não são pessoas fracas ou submissas. Pelo contrário, são obstinadas e ambiciosas, mas essa ambição está voltada, em primeiro lugar, para o sucesso da empresa e não para o próprio ego ou reconhecimento pessoal. O capítulo contrasta esses líderes com outro tipo, chamado de nível 4, formado por executivos carismáticos, midiáticos, muitas vezes celebrados pela imprensa, mas que costumam deixar suas empresas fragilizadas depois que saem, justamente porque construíram tudo em torno da própria personalidade. O exemplo mais marcante é o de Lee Iacocca, que salvou a Chrysler de uma quase falência no início dos anos 80, mas que na segunda metade de sua gestão passou a se concentrar mais em sua própria fama, aparecendo em programas de televisão, escrevendo uma autobiografia best-seller e cogitando até concorrer à presidência dos Estados Unidos, enquanto as ações da Chrysler despencavam abaixo da média do mercado.
Outro caso citado é o de A.L. Dunlap, que assumiu a Scott Paper depois de Darwin Smith ter revitalizado a Kimberly-Clark, e que se autodenominava o Rambo da administração de empresas, cortando o pessoal e recursos de pesquisa de forma agressiva apenas para deixar a empresa pronta para ser vendida rapidamente, embolsando pessoalmente centenas de milhões de dólares em pouco mais de 600 dias de trabalho. Um traço marcante desses líderes de nível 5, segundo a pesquisa, é o padrão que Collins chama de a janela e o espelho. Quando as coisas dão certo, eles olham pela janela e atribuem o sucesso a fatores externos, à sorte ou ao trabalho de outras pessoas. Quando as coisas dão errado, eles olham no espelho e assumem a responsabilidade pessoalmente, sem culpar terceiros ou circunstâncias externas. Os líderes das empresas de comparação, em contraste, faziam exatamente o oposto. Reivindicavam o crédito pelo sucesso e atribuíam os fracassos a fatores externos. Outro dado revelador é que 10 dos 11 presidentes das empresas feitas para vencer vieram de dentro da própria organização, enquanto nas empresas de comparação a contratação de um salvador vindo de fora, cercado de badalação midiática, foi 6 vezes mais frequente, e essa estratégia se mostrou associada negativamente ao sucesso duradouro. Collins também aborda a questão de saber se a liderança de nível 5 pode ser aprendida, e responde com cautela. Ele acredita que a capacidade existe, em maior ou menor grau, dentro de muitas pessoas, mas que não há uma fórmula garantida de 10 passos para desenvolvê-la. O melhor caminho é começar a praticar as demais descobertas do livro, já que existe uma relação de mão dupla entre elas e o amadurecimento de um líder rumo a um nível 5. A grande lição que fica deste capítulo é que, diferentemente do que o senso comum sugere, as empresas que deram o salto de boas para excelentes não foram lideradas por celebridades carismáticas e egocêntricas, mas sim por pessoas discretas, quase invisíveis para o grande público, que combinavam uma humildade pessoal genuína com uma determinação implacável de construir algo maior do que elas mesmas. Capítulo 3. Primeiro quem, depois o que. Este capítulo derruba outra expectativa inicial da equipe de pesquisa. Collins conta que eles esperavam encontrar, como primeiro passo das transformações bem-sucedidas, a definição de uma nova visão estratégica, seguida da mobilização das pessoas em torno dela. O que encontraram foi o contrário. Os líderes das empresas feitas para vencer começaram colocando as pessoas certas dentro do barco e tirando as pessoas erradas de dentro dele, e só depois de montar essa equipe é que decidiram para onde navegar. A lógica por trás disso é dupla. Primeiro, se você monta a equipe certa antes de saber exatamente o rumo, fica muito mais fácil se adaptar quando o mundo muda, porque as pessoas embarcaram por causa umas das outras e não por causa de um destino específico. Segundo, com as pessoas certas a bordo, o problema de motivar e gerenciar praticamente desaparece, porque elas se automotivam pelo simples desejo de fazer parte de algo excelente. O exemplo central aqui é o do Banco Wells Fargo, cujo presidente Dick Cooley, ainda nos anos 70, décadas antes do início da grande transformação do banco, começou a contratar sistematicamente os profissionais mais talentosos que conseguia encontrar, muitas vezes sem ter uma função específica em mente para eles. Quando a desregulamentação bancária chegou, de forma imprevisível para todo o setor, a Wells Fargo tinha o time mais preparado para enfrentar o caos, e diversos executivos formados ali acabaram se tornando presidentes de outros grandes bancos americanos. Do outro lado da rua, o Bank of America seguia o que o livro chama de modelo dos generais fracos e tenentes fortes. Escolhia dirigentes pouco competentes de propósito, para que ninguém questionasse a hierarquia, e como resultado teve um clima de submissão silenciosa que o deixou mal preparado para as mudanças do setor, a ponto de precisar contratar de volta uma leva de executivos formados justamente na Wells Fargo, o que levou as pessoas a brincarem que o banco tinha virado Wells da América. Collins também descreve o modelo oposto ao que as empresas feitas para vencer seguiram, chamado de gênio com 1000 auxiliares, no qual a empresa funciona como plataforma para um único indivíduo brilhante, cercado de assistentes competentes mas sem autonomia real.
O exemplo é Henry Singleton, fundador da Teledyne, que construiu um império de mais de 100 aquisições sozinho, mas que, assim que se afastou da gestão do dia a dia, viu a empresa desmoronar, porque toda a estrutura dependia exclusivamente do próprio gênio dele. Um contraste interno interessante é o da farmácia Eckerd, cujo fundador Jack Eckerd tinha um talento genuíno para escolher os pontos certos para abrir lojas, mas nunca conseguiu montar uma equipe executiva sólida, e quando ele se afastou para se dedicar à política, a empresa entrou em declínio até ser vendida, enquanto sua concorrente direta, a Walgreens, sob o comando de Kurt Walgren, investiu pesadamente em construir a melhor equipe gerencial do setor e acabou superando amplamente a Eckerd. Outra descoberta surpreendente do capítulo é que a remuneração dos executivos, ao contrário do que se poderia supor, não apresentou nenhum padrão sistemático capaz de explicar a diferença entre as empresas excelentes e as de comparação. O que importava não era como os executivos eram pagos, mas sim quais executivos eram contratados e mantidos na empresa. O caso da siderúrgica Nucor ilustra bem esse ponto. Ela pagava aos operários mais do que qualquer outra siderúrgica do mundo, mas atrelava mais da metade da remuneração ao desempenho da equipe, e escolhia deliberadamente instalar suas usinas em cidades de tradição rural, onde a ética de trabalho dos agricultores locais se encaixava naturalmente com o ritmo exigido pela produção de aço. Por fim, Collins propõe 3 regras práticas para ser rigoroso, e não implacável, nas decisões sobre pessoas. Na dúvida, não contrate, continue procurando. Quando você souber que precisa fazer uma mudança envolvendo alguém, haja sem demora. E coloque suas melhores pessoas nas suas melhores oportunidades, não nos seus maiores problemas. A síntese deste capítulo é que a pergunta certa não é para onde vamos, mas quem vai conosco, porque, uma vez que as pessoas certas estejam a bordo, encontrar o rumo se torna uma tarefa muito mais simples e natural. Capítulo 4. Enfrente a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. Este capítulo mostra como as empresas que deram o salto de boas para excelentes desenvolveram uma capacidade incomum de encarar os fatos desconfortáveis de frente, sem se iludir, mas ao mesmo tempo sem perder a confiança de que, no final, iriam vencer. O exemplo de abertura contrapõe a rede de supermercados IP, que na metade do século XX era a maior varejista do mundo, a rede Kroger, muito menor na época. Enquanto os consumidores americanos passaram a desejar lojas maiores, mais modernas e com maior variedade de produtos, a IP se recusou a abandonar seu modelo antigo de lojinhas simples, chegando a testar um novo formato de loja chamado Golden Key, que teve boa aceitação do público, mas que a diretoria decidiu simplesmente fechar porque não gostou das respostas obtidas. A Kroger, ao contrário, encarou de frente a realidade de que o modelo antigo estava condenado, e decidiu reformular completamente todo o seu sistema de lojas, uma a uma, cidade por cidade, transformando-se ao longo de 20 anos na maior rede de supermercados dos Estados Unidos, enquanto a IP praticamente desapareceu. Collins introduz aqui 4 práticas concretas para criar uma cultura em que a verdade prevaleça dentro de uma organização. A primeira é liderar com perguntas, e não com respostas prontas, como fez Alan Wurtzel na Circuit City, que era conhecido por questionar incansavelmente sua própria equipe até entender de fato o que estava acontecendo, ao invés de chegar com soluções já formatadas. A segunda é envolver-se em diálogo e debate genuíno, e não em coação, como acontecia nas reuniões caóticas e acaloradas da Nucor, onde executivos discutiam ferozmente até chegar a um consenso real. A terceira é fazer autópsias dos erros sem apontar culpados, como fez o presidente da Philip Morris, Joe Kuman, que dedicou páginas inteiras de seu próprio livro a analisar publicamente uma aquisição fracassada que ele mesmo havia liderado, assumindo a responsabilidade sem constranger ninguém da equipe.
A quarta prática é criar mecanismos de bandeira vermelha, dispositivos que transformam uma informação qualquer em uma informação impossível de ser ignorada, como o sistema chamado Pague Menos, criado por Bruce Volpert na empresa Granite Rock, que dava ao cliente total liberdade para arriscar da fatura qualquer item com o qual não estivesse satisfeito e pagar apenas o restante, forçando a empresa a perceber problemas de qualidade antes mesmo de perder o cliente. O ponto mais marcante do capítulo, no entanto, é aquilo que Collins chama de paradoxo Stockdale, batizado em homenagem ao almirante James Stockdale, o prisioneiro de guerra americano de mais alta patente, detido no chamado Hanoi Hilton durante a Guerra do Vietnã, torturado repetidamente ao longo de 8 anos sem qualquer certeza de quando, ou se, seria libertado. Ao conversar com Stockdale muitos anos depois, Collins perguntou quem, entre os prisioneiros, não conseguiu sobreviver àquela experiência, e a resposta o surpreendeu. Foram os otimistas, aqueles que diziam que sairiam até o Natal, e depois até a Páscoa, e assim sucessivamente, até morrerem de coração partido a cada prazo que não se cumpria. Stockdale explicou que a lição essencial é nunca confundir a fé inabalável de que você vai vencer no final com a disciplina de encarar sem ilusões a dureza da situação presente. As empresas que deram o salto de boas para excelentes viveram exatamente essa dualidade. Mantiveram fé absoluta em seu trunfo futuro, como fez a Fannie Mae, que estava perdendo $1 milhão por dia no início dos anos 80, mas jamais considerou seriamente a hipótese de fracasso, e ao mesmo tempo encararam sem rodeios a gravidade real de sua situação a cada momento. A síntese deste capítulo é que boas decisões nascem de um processo honesto e corajoso de enfrentar os fatos como eles realmente são, e que essa disciplina, combinada com uma fé inabalável no resultado final, é o que permite às organizações atravessar as piores crises fortalecidas, em vez de destruídas por elas. Capítulo 5. O conceito do porco-espinho. Este é um dos capítulos centrais do livro e apresenta a metáfora que dá nome ao conceito mais famoso da obra. Collins recupera uma antiga parábola grega, popularizada pelo filósofo Isaiah Berlin, que divide os seres em raposas, astutas e cheias de estratégias variadas, e porcos-espinhos, criaturas simples que sabem apenas uma grande coisa, mas a executam como uma consistência que sempre vence a esperteza dispersa da raposa. Segundo a pesquisa, os líderes das empresas feitas para vencer eram, em sua maioria, porcos-espinhos, capazes de reduzir a complexidade do mundo a uma ideia simples e cristalina que guiava todas as decisões, enquanto os líderes das empresas de comparação eram raposas, dispersos entre múltiplas estratégias sem nenhum fio condutor coerente. O exemplo emblemático é novamente a Walgreens, cujo conceito se resumia a ter as melhores farmácias com serviços de conveniência e o maior lucro possível a cada visita de cliente, uma ideia tão simples que o próprio presidente da empresa, Kurt Walgreens, se mostrava quase impaciente quando pesquisadores tentavam encontrar algo mais complicado por trás do sucesso. Collins explica que esse conceito nasce da compreensão profunda da interseção de 3 círculos. O primeiro círculo é a atividade na qual a organização pode realmente ser a melhor do mundo, e igualmente importante, aquela na qual ela nunca conseguirá ser a melhor, mesmo que já a pratique há décadas. O segundo círculo é o que movimenta o motor econômico da empresa, resumido na busca por um único denominador de lucro, algo do tipo lucro por determinada unidade, que tenha um maior impacto possível sobre a economia do negócio. A Walgreens, por exemplo, abandonou o modelo tradicional de lucro por loja e passou a se concentrar em lucro por visita de cliente, o que permitiu abrir lojas muito próximas umas das outras sem destruir a rentabilidade. O terceiro círculo é aquilo que desperta paixão genuína na organização, não algo que se tenta forçar artificialmente, mas algo que já existe e que precisa ser descoberto e seguido. A comparação entre as farmacêuticas Abbott e Upjohn ilustra bem o poder desse modelo.
As duas empresas eram quase idênticas em 1964, mas enquanto a Abbott encarou a realidade de que jamais seria a melhor indústria farmacêutica do mundo e redirecionou seus recursos para se tornar líder em produtos que baratear a assistência médica, a Upjohn insistiu em tentar competir diretamente com gigantes como a Merck, sem nunca conseguir, e acabou sendo comprada em 1995. Um ponto importante do capítulo é a distinção entre conceito do porco-espinho e simples competência principal. Só porque uma empresa é boa em determinada atividade, ou já a pratica há muitos anos, isso não significa que ela tem potencial para ser a melhor do mundo naquilo. Insistir no negócio tradicional apenas por tradição é o que Collins chama de a maldição da competência. Collins também apresenta o conceito do conselho, um pequeno grupo permanente de pessoas de confiança, reunido periodicamente pelo líder principal, cuja função é debater vigorosamente as questões centrais da organização à luz dos 3 círculos, sem buscar consenso artificial, mas em busca de entendimento genuíno. Em média, as empresas estudadas levaram cerca de 4 anos de debate contínuo até chegar à clareza de seu conceito do porco-espinho, o que reforça que essa compreensão não surge de um único retiro estratégico de fim de semana, mas de um processo iterativo e demorado. A síntese deste capítulo é que a excelência duradoura não nasce de estratégias complicadas, mas da descoberta paciente de uma única ideia simples, situada exatamente na interseção entre aquilo em que a organização pode ser a melhor do mundo, aquilo que movimenta seu motor econômico, e aquilo pelo qual ela nutre paixão genuína. Capítulo 6. Uma cultura da disciplina. Este capítulo mostra que, uma vez descoberto o conceito do porco-espinho, o desafio seguinte é construir uma cultura capaz de segui-lo com uma consistência quase obsessiva. Collins abre com o exemplo de George Hartman, fundador da empresa de biotecnologia Amgen, que aprendeu, em sua passagem anterior pela Abbott, a importância de registrar metas anuais e depois se cobrar rigorosamente pelo cumprimento delas, sem inventar desculpas ou reformular os objetivos a posteriori para parecer bem-sucedido. Essa disciplina evita o ciclo vicioso comum em empresas de crescimento rápido, no qual o sucesso inicial gera desorganização, a desorganização gera a contratação de gerentes profissionais que impõem burocracia excessiva, e essa burocracia acaba matando o espírito empreendedor original, expulsando as pessoas mais talentosas e criativas. Collins usa a analogia de um piloto de avião comercial para explicar o equilíbrio necessário entre liberdade e responsabilidade. O piloto opera dentro de um sistema extremamente rígido de regras e procedimentos, mas dentro desse sistema tem total autonomia e responsabilidade sobre as decisões mais críticas, como decolar, pousar ou abortar um pouso. Da mesma forma, as empresas feitas para vencer construíram sistemas coerentes e bem definidos, e dentro desses sistemas deram às pessoas liberdade real para agir com responsabilidade, ao invés de microgerenciar cada detalhe. O contraste mais marcante é entre a Wells Fargo e o Bank of America durante a desregulamentação bancária. O presidente da Wells Fargo, Carl Reichardt, cortou pessoalmente os privilégios da alta gerência, eliminando o restaurante executivo, elevador privativo, jatinhos corporativos e até as plantas ornamentais dos escritórios, enquanto os executivos do Bank of America mantinham sua torre de vidro no centro de São Francisco com vista panorâmica e elevador exclusivo, mesmo depois de perder mais de $1 bilhão. Um ponto essencial deste capítulo é a distinção entre cultura da disciplina e tirania disciplinadora imposta pela força de personalidade de um único líder. Collins mostra que empresas como a Rubbermaid, sob o comando do executivo Stanley Gault, e a Chrysler, sob Lee Iacocca, chegaram a apresentar disciplina impressionante e resultados espetaculares no curto prazo, mas essa disciplina dependia inteiramente da presença pessoal e enérgica desses líderes, e assim que eles saíram, ou se distraíram com projetos alheios ao negócio principal, as empresas desmoronaram.
A Nucor, em contraste, construiu uma cultura duradoura baseada em radical igualdade entre funcionários e executivos, com capacetes da mesma cor para todos, sem restaurante executivo separado, e com benefícios educacionais generosos concedidos aos operários mas negados aos próprios executivos, criando um sentimento de justiça que sobreviveu à saída de qualquer liderança individual. O capítulo também aborda a importância de listas de coisas para deixar de fazer, tão importantes quanto as listas de tarefas a cumprir. Darwin Smith, na Kimberly-Clark, aboliu os títulos corporativos desnecessários, eliminou níveis hierárquicos que não se justificassem e retirou a empresa de associações comerciais ligadas à antiga indústria de papel, sempre com o objetivo de reforçar a nova identidade da empresa como fabricante de produtos de consumo. Collins também redefine o papel do orçamento numa empresa que busca a excelência. Ele não deveria servir para decidir quanto dinheiro cada atividade vai receber, mas sim para decidir quais atividades se encaixam perfeitamente no conceito do porco-espinho e merecem investimento total, e quais devem ser completamente eliminadas. A síntese deste capítulo é que a disciplina verdadeira não vem da força de vontade imposta por um único líder carismático, mas de uma cultura compartilhada, sustentada ao longo do tempo, que combina a liberdade responsável dentro de um sistema coerente com uma fidelidade quase religiosa ao conceito do porco-espinho descoberto anteriormente. Capítulo 7. Aceleradores tecnológicos. Neste capítulo, Collins examina o papel da tecnologia nas transições de boas para excelentes, e chega a uma conclusão que contraria boa parte do discurso empresarial da época em que o livro foi escrito, no auge da euforia com a internet no final dos anos 90. O capítulo abre justamente contrastando a farmácia online Drugstore.com, que abriu capital na bolsa em 1999 e viu suas ações dispararem apesar de não ter perspectiva alguma de lucro, com a reação cautelosa e deliberada da Walgreens diante da mesma onda tecnológica. Enquanto analistas de mercado pressionavam a Walgreens a reagir rapidamente à ameaça da internet, os executivos da empresa optaram por uma abordagem descrita como primeiro se arrastar, depois caminhar, depois correr, testando devagar um site próprio antes de investir pesadamente. No final, poucos anos depois, a Drugstore.com perdia quase todo o seu valor de mercado, enquanto a Walgreens dobrava o valor de suas ações e usava a internet de forma integrada ao seu conceito original de conveniência, permitindo, por exemplo, que o cliente fizesse o pedido online e o retirasse minutos depois no drive-thru mais próximo. A conclusão central do capítulo é que a tecnologia, nas empresas que deram o salto de boas para excelentes, funcionou sempre como um acelerador de um impulso que já existia, nunca como a causa original desse impulso. Todas essas empresas foram, em algum momento, pioneiras na aplicação de tecnologias específicas, mas apenas daquelas tecnologias que se encaixavam diretamente no conceito do porco-espinho já estabelecido. Tecnologias irrelevantes para esse conceito eram simplesmente ignoradas, sem medo e sem culpa. A Walgreens, por exemplo, investiu pesadamente em um sistema de satélites chamado Intercom, ainda no final dos anos 70, para conectar todas as suas lojas em uma rede única, mas sempre subordinando essa tecnologia ao objetivo maior de conveniência para o cliente. Um dado surpreendente da pesquisa é que, em entrevistas com 84 executivos das empresas feitas para vencer, cerca de 80% deles nem sequer mencionaram a tecnologia como um dos 5 fatores mais importantes de sua transformação, mesmo em casos como o da siderúrgica Nucor, amplamente celebrada pela imprensa e por universidades como pioneira tecnológica na produção de aço em mini-usinas. O próprio presidente da Nucor, Quinn Iverson, atribuiu apenas uma fração pequena do sucesso da empresa à tecnologia, colocando muito mais peso na cultura organizacional e na simplicidade da estrutura hierárquica. Collins também demonstra, com uma série de exemplos históricos, que os pioneiros tecnológicos raramente são os grandes vencedores no longo prazo. A planilha eletrônica VisiCalc, pioneira nos computadores pessoais, acabou superada pelo Lotus 1, 2, 3, que por sua vez foi superado pelo Excel.
A IBM não foi a primeira fabricante de computadores comerciais, e sim a Remington Rand. A Boeing não foi pioneira em jatos comerciais, e sim a de Havilland britânica, cujo primeiro avião a jato sofreu acidentes fatais que destruíram a confiança do mercado, abrindo espaço para a Boeing construir sua liderança décadas depois com base em segurança e confiabilidade. O capítulo encerra com uma reflexão sobre a diferença entre empresas motivadas pelo medo de ficar para trás e empresas motivadas por uma ânsia criativa genuína de buscar a excelência por si mesma, argumentando que essa segunda motivação é sempre mais sustentável e produtiva do que a primeira. A síntese deste capítulo é que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, consegue por si só transformar uma empresa boa em excelente. A tecnologia só acelera aquilo que já estava em movimento, e só quando aplicada com disciplina dentro dos limites do conceito do porco-espinho previamente descoberto. Capítulo 8. O volante e o circuito da destruição. Este capítulo apresenta a metáfora central que amarra todas as descobertas anteriores do livro. Collins pede ao leitor que imagine um volante gigantesco de metal, pesando várias toneladas, montado horizontalmente sobre um eixo. No início, é preciso um esforço enorme apenas para fazer esse volante se mover 1 centímetro, e as primeiras voltas completas exigem horas de esforço contínuo. Mas, se a força for aplicada sempre na mesma direção, sem interrupção, o volante gradualmente ganha impulso, cada volta se somando ao esforço acumulado das voltas anteriores, até que, em algum momento, ele atinge um ponto de ruptura, a partir do qual seu próprio peso passa a trabalhar a favor de quem o empurra, e ele parece voar sozinho, quase impossível de deter. Essa imagem sintetiza como aconteceram, de fato, as transformações de boas para excelentes. Nunca de uma vez só, nunca por meio de uma única decisão milagrosa ou de um programa de mudança dramático, mas sim por meio de um acúmulo constante de decisões coerentes, aplicadas repetidamente na mesma direção, ao longo de vários anos. Um dado fascinante levantado pela pesquisa é que a cobertura da imprensa sobre essas empresas era, em média, 3 vezes maior nos 10 anos seguintes ao ponto de ruptura do que na década inteira que levou até esse ponto, o que distorce completamente nossa percepção externa dessas transformações, fazendo-as parecer súbitas e revolucionárias quando, na verdade, foram processos longos e silenciosos. Collins usa a analogia do ovo que se transforma em pintinho. De fora, parece que houve uma metamorfose instantânea no momento em que o ovo se quebra, mas do ponto de vista de dentro, aquele momento é apenas mais um passo numa longa cadeia de desenvolvimento que já estava em curso havia muito tempo. Executivos entrevistados repetidamente se recusaram a apontar um único momento decisivo em suas transformações, insistindo que tudo aconteceu de forma gradual e cumulativa. Nenhuma dessas empresas sequer deu um nome ou slogan ao processo de transformação, o que reforça a ideia de que, para quem estava dentro, aquilo simplesmente não parecia um grande programa de mudança, mas apenas o trabalho contínuo de fazer as coisas certas, repetidamente. Em contraste com esse padrão, as empresas de comparação direta caíram no que Collins chama de circuito da destruição. Em vez de acumular impulso numa direção consistente, elas ficavam mudando de estratégia a cada novo presidente, tentando pular diretamente para o ponto de ruptura por meio de grandes aquisições ou programas de mudança dramáticos, sem nunca passar pela fase paciente de construção. O exemplo mais gritante é o da Warner Lambert, empresa comparável às Gillette, que ao longo de 2 décadas mudou de rumo estratégico repetidas vezes, ora tentando ser uma empresa de bens de consumo, ora tentando competir diretamente com farmacêuticas como a Merck, cada novo presidente revertendo as decisões do anterior, até a empresa acabar sendo comprada pela Pfizer, sem jamais ter conseguido sustentar um único direcionamento coerente. Collins também mostra que as empresas feitas para vencer só realizaram grandes aquisições de já terem alcançado o ponto de ruptura, usando essas aquisições como aceleradores adicionais de um movimento que já estava em curso, enquanto as empresas de comparação frequentemente usavam aquisições mal planejadas justamente na tentativa desesperada de forçar uma ruptura que nunca chegava por meios orgânicos.
Um achado surpreendente é que os líderes das empresas feitas para vencer gastaram muito pouca energia tentando motivar formalmente suas equipes ou criar alinhamento institucional em torno de novas visões. Em vez disso, eles simplesmente começaram a girar o volante, mostrando resultados concretos passo a passo, e o próprio impulso visível gerava naturalmente o engajamento das pessoas, que queriam fazer parte de algo que claramente estava dando certo. O capítulo também mostra que essas empresas conseguiram administrar bem as pressões de curto prazo do mercado financeiro sem abandonar o modelo de construção gradual, como fez a Abbott com seu sistema de metas internas, mais ambiciosas do que as prometidas publicamente aos analistas, canalizando o excedente de resultados para projetos futuros ainda não anunciados. A síntese deste capítulo é que não existe atalho mágico para a excelência. Ela é sempre o resultado de um acúmulo paciente e consistente de esforços aplicados na mesma direção ao longo de muitos anos, e qualquer tentativa de pular diretamente para a ruptura, sem passar pela fase de construção, tende a fracassar e a lançar a organização num ciclo de mudanças erráticas e improdutivas. Capítulo 9. De feitas para vencer a feitas para durar. Neste capítulo final, Collins conecta as descobertas deste livro com as de sua obra anterior, Feitas para Durar, escrita em coautoria com Jerry Porras a partir de uma pesquisa sobre empresas excelentes e duradouras, algumas fundadas ainda no século XIX, como a Procter & Gamble e a American Express. Collins explica que, no início do novo projeto de pesquisa, sua equipe deliberadamente decidiu conduzir o estudo como se o livro anterior não existisse, para evitar qualquer viés que os levasse apenas a confirmar suas próprias conclusões passadas. Somente depois de concluída a pesquisa é que ele voltou a comparar os dois trabalhos, chegando à conclusão de que Feitas para Vencer não é, como se poderia supor, uma continuação de Feitas para Durar, mas na verdade um estágio anterior a ele. As ideias deste livro explicam como uma empresa boa se torna excelente e sustenta resultados excepcionais, enquanto as ideias do livro anterior explicam como transformar esses resultados excepcionais em uma instituição verdadeiramente duradoura e admirada, com status de ícone ao longo de gerações. O exemplo do Walmart, fundado por Sam Walton em 1945, ilustra bem essa continuidade. Contrariamente à ideia popular de que o Walmart explodiu de repente como uma ideia genial, Walton na verdade levou 25 anos, desde sua primeira loja, para chegar a 38 lojas, seguindo exatamente o padrão de construção lenta e gradual do volante, antes de atingir seu ponto de ruptura entre 1970 e o ano 2000, quando a empresa saltou para mais de 3.000 lojas e mais de 150 bilhões de dólares em receita. Da mesma forma, a Hewlett-Packard, fundada por Bill Hewlett e David Packard, começou sem sequer saber o que fabricaria, testando produtos tão diversos quanto sensores para pistas de boliche e um bambolê elétrico para emagrecimento, seguindo o princípio de primeiro quem, depois o que, muito antes de esse princípio ser formalmente identificado pela pesquisa. Collins visitou David Packard pouco antes de sua morte e ficou impressionado ao ver que, apesar de ter sido um dos primeiros bilionários do Vale do Silício, ele continuava morando na mesma casa modesta construída décadas antes, uma demonstração viva de humildade condizente com a liderança de nível 5. O capítulo introduz então o conceito de ideologia central, que Collins descreve como a dimensão adicional necessária para uma empresa sair da condição de excelente e alcançar a condição de duradoura e admirada como ícone. Um conjunto de valores centrais e um propósito fundamental que vão além de simplesmente ganhar dinheiro. O exemplo citado é o da farmacêutica Merck, que decidiu desenvolver e distribuir gratuitamente, ao redor do mundo, o remédio contra uma doença parasitária que causava cegueira em populações pobres sem condições de pagar pelo tratamento, guiada pela convicção do fundador de que os remédios existem para os pacientes, e não para gerar lucro, mesmo sabendo que o lucro viria como consequência natural dessa postura. Collins deixa claro que não existe um conjunto específico e universal de valores corretos. O que importa não é qual valor a empresa escolhe defender, mas sim a força e a consistência com que ela o defende ao longo do tempo, mesmo em momentos difíceis.
O capítulo se encerra com duas histórias pessoais marcantes. A primeira é sobre a esposa do próprio Collins, Joanne, que decidiu deixar o emprego e abrir mão de vagas em faculdades de administração de elite para se dedicar integralmente ao treinamento como triatleta, movida por uma compreensão silenciosa e não por bravata de que reunia as condições necessárias para vencer o campeonato mundial Ironman no Havaí, o que de fato aconteceu 3 anos depois. A segunda é a história de uma treinadora de um time colegial de corrida de cross-country, formada em uma faculdade de administração de elite, que preferiu dedicar sua vida a transformar um time mediano em campeão estadual, aplicando de forma intuitiva praticamente todos os princípios do livro, desde colocar as pessoas certas na equipe de treinadores até criar uma cultura de disciplina compartilhada entre os próprios atletas, sem nunca anunciar formalmente a meta do campeonato, deixando que ela emergisse naturalmente à medida que o time acumulava confiança e resultados. A síntese final do livro é que a busca pela excelência não deveria ser vista como um fardo adicional de trabalho e sofrimento, mas sim como uma forma de simplificar a vida, concentrando energia apenas naquilo que realmente importa. E que a verdadeira motivação para buscar a excelência não é uma pergunta de porquê, mas sim de como. Porque quem realmente ama e se importa profundamente com o que faz não precisa de justificativa alguma para querer torná-lo o melhor possível.